Em nome de Jesus, amém. Abra a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante. Marcos 5, 21, diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Diga amém. Aqui está uma porção da palavra de Deus, de um grande milagre. Um chefe da sinagoga vê a sua filha começar a adoecer, e a situação se agrava a tal ponto que ele deixa de lado todas as questões religiosas, todas as dúvidas da época, e ele vai e corre até Jesus. E ele era um chefe da sinagoga. O que fazia um chefe da sinagoga? Ele era responsável pela administração toda da sinagoga, por organizar os cultos, a manutenção, os horários, o funcionamento, quem iria ler a Torá, fazer orações, ensinar, comentar as escrituras. Ele tinha um cargo muito importante. E esse homem se enche de fé e vai até Jesus, vai até o Senhor para buscar a cura da sua filha. O que nós não fazemos pelo um ente querido quando ele está ruim, numa situação difícil? Porque ele foi até Jesus e pede para impor as mãos, porque era notório que o Senhor Jesus, ele impunha as mãos e as pessoas eram curadas. A pessoa que recebesse imposição de mãos de Jesus, ela sarava de qualquer doença. Não importava a doença que a pessoa tivesse, se as mãos do Senhor a tocasse um homem, uma mulher, uma criança, ela era instantaneamente curada. Não importa se ela era cega, se ela era surda, se ela era leproso, ou se ela estava morta, algo iria acontecer. E o Senhor começa a ir na caminhada com Jairo. Ele começa a ir com ele e vai. E nesse meio tempo que Jairo está acompanhando Jesus até sua casa, aparece uma mulher que ela sofria há 12 anos de uma enfermidade. Ela tinha um fluxo menstrual ininterrupto há 12 anos, sofrendo, padecendo a mão de vários médicos. E de repente, aquela mulher vem e toca no Senhor, na orla das suas vestes, e ela é curada instantaneamente. E Jairo está perto, e Jairo presencia, Jairo vive, Jairo experimenta esse milagre. Ele vê instantaneamente um milagre que foi parar nas páginas da Bíblia. Ele vê a mulher, o Senhor questionando quem tocou ele. Ele vê a mulher chegando e se prostrando, dizendo: fui eu. E Jesus disse: olha, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Diga poder. Se você tiver a fé no Senhor Jesus, o poder dele vai fluir nesta noite e vai te alcançar. Diga amém, eu recebo. Povo de Deus, diga amém, diga amém. E ele viu aquela mulher sendo tocada pelo poder de Deus. Logo mais adiante, vem um pessoal que gosta de trazer más notícias. Conhece esse tipo de pessoas? E eles dizem para Jairo: Jairo, a sua filha já morreu, não incomoda mais Jesus, deixa
Eu sei que quando você saiu da sua casa, a situação era crítica, mas ainda ela vivia. Agora ela faleceu. E Jesus olha para Lázaro e ele diz aquela frase tão famosa, tão poderosa: não temas, crê somente. Diga para alguém que está perto de ti: não temas, crê somente. Continua acreditando. Continua acreditando. Diga para alguém: continua acreditando. Wilson, continua acreditando. Eu já declarei sobre a vida de alguém. Alguém declara para o pastor? Declara para quem está perto de ti: continua acreditando. Mari, continua acreditando. Marcelo, Rafael, continua. Ari, Valdir, Suzy, continua acreditando aí, Sandra. Diga para quem: continua acreditando. Por quê? Porque Jesus está neste lugar. E Jesus vai e chega na casa de Jairo. E agora eu quero começar. Ele chega na casa de Jairo. E o verso 38. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, NVI eu estou lendo, Jesus viu o alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Jesus chega na casa de Jairo. Preste atenção. Não vai para o WhatsApp agora. O que acontece? A primeira coisa que eu quero te falar nesta noite: Deus não opera onde há confusão. Tem algumas versões que o alvoroço é traduzido por confusão. Se tu achar, já põe na tela aí, faz favor. Com gente chorando, lamentando. Achou? Tem uma versão aí que está escrito confusão, está aí, NTLH, perfeito. Já vou mudar a minha aqui. O que significa a palavra confusão, igreja? É o estado de desordem, tumulto, falta de clareza, mistura de coisas ou ideias. Se a vida de alguém está assim, você está em apuros. Se a tua casa está dessa maneira, você está em apuros. Se a minha vida está dessa maneira, eu estou em apuros nessa noite. Se a igreja está dessa maneira, nós estamos em apuros. Como disse o pastor Benihim, estava coordenando uma igreja e ele era o cabeça daquela igreja. E ele era o líder daquela igreja. E se levantou uma outra pessoa, querendo também liderar e fazer outras coisas na igreja. E ele disse: olha, nesta igreja só tem um cabeça. E eu aprendi que duas cabeças não é uma pessoa, é um monstro. É um monstro. Agora, isso serve para nós refletirmos. E Deus está começando a falar com alguém nesta noite, que Deus não opera onde há confusão. Havia uma confusão na casa de Jairo. E quando ele chega na casa de Jairo, há uma confusão. E ele percebe aquilo. Eu quero perguntar: como está a tua casa, o ambiente da tua casa? Porque no ambiente de confusão não recebe milagre. No ambiente onde há confusão não recebe milagre. No ambiente onde há corações divididos não recebe milagre. É um crê, o outro não crê. Um diz que é assim, o outro diz que é assado. Um acredita no Espírito Santo, o outro não acredita. Um crê que Jesus está vivo, o outro diz que morreu e não ressuscitou, sabe? Um crê em milagre, o outro diz: não, ele não pode fazer nada. Um crê que a situação pode ser revertida, o outro diz: não pode, não pode. Isso é confusão. Por isso que quando começa essa confusão, um alvoroço, quando Jairo recebe a notícia e começa uma confusão, e para ele não incomodarem a Jesus mais, Jesus já fala o seguinte: não, pode ficar todo mundo aqui. Pode ficar todo mundo aqui. Todo mundo. Quem é que ele selecionou para ir? Tiago, João e Pedro. Os mais próximos de Jesus. Sabe quem eu quero na minha volta?
Pessoas que creem no poder do Espírito Santo, pessoas que creem em milagres, pessoas que dizem: nós vamos vencer, nós vamos adiante. Será que tu vai pagar o preço para fazer a limpa que Deus está mandando tu fazer na tua vida? Ambiente de confusão, Deus não atua. É um crê numa coisa, o outro não crê. Um crê, ó, vamos fazer assim, o outro diz que não. Não, amado, não vai. Pega isso. Ainda mais família. Tem que estar todo mundo focado. Diga, focado. Sabe, meu irmão, se tu não está andando em acordo com teu esposo, a tua esposa não está andando contigo, meu irmão. Um é reformado, o outro é pentecostal. Misericórdia. Se decide de uma vez, que só vai ficar virando em briga. É que um acredita, o outro não acredita. Um quer servir, o outro não quer servir. Um não sei o que, o outro. Jesus vai operar o milagre, Valdir. Mas daí tem um monte de gente esperando lá na porta, dizendo que não vai, não vai. Sabe o que tu faz? Sai todo mundo! Dá glória a Deus. Foi o que aconteceu. Verso 39. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu. Ela está? Ela está? Como você vê essa situação que se apresentou para a tua vida? Tu está vendo ela com os olhos da fé ou não? Verso 39. Em meio à confusão, Jesus viu pela fé. Tudo pode estar uma confusão aparentemente, dar tudo errado, mas nós não podemos entrar nisso. Deus nos dá uma visão de fé. As pessoas diziam: a menina está morta. Olha só, a menina está morta. Jesus disse: ela está dormindo. Você está entendendo? Ela está dormindo. O que ele estava dizendo? As coisas vão entrar em mudança. As coisas vão mudar a igreja. As coisas vão mudar para a tua vida. Não aceita o diagnóstico do inferno. Não aceita o diagnóstico das trevas. Não aceita o diagnóstico daquela situação que se apresenta. Essa situação que se apresentou para a tua vida, comece a enxergar ela diferente. Sabe, todo mundo dizia: isso é morte, isso é morte. Jesus: não, é só um sono, daqui a pouco eu resolvo essa situação. Sabe, o que você está vivendo hoje, diga, sabe, traga isso para baixo. Não aumente, diga glória a Deus. Traga isso para baixo, dá glória. Deus vai te ensinar a trazer isso para baixo nesta noite. Deus vai te ensinar a fazer com que isso seja pequeno nesta noite. Sabe, diga: Deus está no controle. Isso são palavras inspiradas pelo Espírito Santo, é pela fé. Deus está no controle. Escolha pessoas de fé para andar contigo. Diga: de fé. Escolha pessoas que têm fé. Como é bom tu andar com pessoas que têm fé. Nós fomos nessa viagem. E foi eu e duas pessoas, sabe, as pessoas com fé, pessoas que têm fé. É bom, sabe, nós ficamos dentro de um carro, em torno de 5 a 6 horas, com pessoas que têm fé. Quando vê a viagem que era para durar 6 horas, aparentemente durou 2 horas, 3 horas. Quando vê, nossa, falta só 140 quilômetros. Porque tu vai conversando com as coisas de Deus, e tu abre a tua boca, e um é incendiado, o outro abre a boca, o outro é incendiado, o outro abre a boca, você é incendiado de novo. Sabe, quando tu se reúne com pessoas que têm fé, que têm a mesma visão, que têm a mesma esperança, um começa a incendiar o outro, um vai incendiando. Um dia eu largo uma palavra e alguém é incendiado. Quando vê, aquela pessoa larga uma palavra e o incêndio volta para a minha vida. Sabe, como é forte isso, igreja? Pessoas que têm fé. Aleluia. Sabe, eu demorei, sabe, eu tinha uma preocupação na minha vida. Eu já retorno para o versículo. Eu tinha uma preocupação na minha vida, eu disse: meu Deus,
eu tenho que casar com alguém que acredita também. Eu tenho que casar com alguém que acredita também. Porque como é duro tu acompanhar as pessoas sozinhas na igreja. Eu disse, meu Deus, eu não quero te servir sozinho, eu quero alguém que ama a tua presença. E aí eu tive que esperar 7 anos, misericórdia, quase enlouqueci. 7 anos eu tive que esperar. Por quê? Porque eu via as pessoas em lutas, as pessoas em desafio, eu via as pessoas sozinhas, eu via as pessoas com pessoas que não queriam servir a Deus. Eu disse, meu Deus, eu não posso errar, porque a decisão mais difícil, diga mais difícil, a decisão mais importante, diga mais importante, depois que tu aceita Jesus, é escolher alguém para você viver o resto da tua história. O resto da tua vida. Glória a Deus. Eu já estou ensinando as minhas filhas a observar. Eu tenho 3 meninas, eu estou dando as dicas, né? Olha, vocês vão casar com alguém que vai suportar o jugo da juventude. Sabe o que o pai quer dizer? Com 15 anos eles não pode se desviar, com 16 anos eles não pode se desviar, com 17 anos eles não pode se desviar, com 18 anos eles não podem se desviar. Quando eles passar esse testezinho e ficar dentro da igreja nessa fase que vai ser mais de turbulência, vocês começam a olhar para eles. Na igreja, culto após culto, culto de jovem após culto de jovens, serviço após serviço, culto após culto, mês após mês. Aí, vamos ver. Daí andou 10%. Ah, mas se afastou. Até coçar a cabeça que nem os seus Malafaia coçam às vezes. Porque é importante, diga importante. Então, Deus não opera onde há confusão. Ok? Então, quando há uma confusão, há um problemático, nós vamos ver com os olhos do Senhor. Diga, Senhor Jesus, me dá olhos para ver essa situação que eu estou enfrentando. Uau, diga aleluia. O verso 40. Deus está falando com alguém já? Então eles começaram a caçoar dele. Misericórdia. Mas Jesus mandou que todos saíssem. E junto com os 3 discípulos, os pais da menina entrou no quarto onde ele estava. Olha só isso. Começaram a tirar sarro de Jesus, caçoar dele. Sabe, me lembrei agora, foi Elias ou Eliseu que tiraram sarro dele, que chamaram ele de calvo. Alguém me ajuda? Oh, tu tá bom, hein? Tu viu? Vai virar obreiro, né? Tiraram um sarro dele, caçoaram dele. Veio um urso e o atacou. As pessoas tirando o sarro do Senhor, duvidando, não acreditando, rindo. Pessoas já tiraram sarro de você. Lembra alguma coisa aí? Tiraram sarro, te debocharam, riram de você. Tu não pode, tu não vai conseguir. Não, você, é você, não. Presta atenção, ambiente para milagres não pode estar contaminado. Ambiente para milagres não pode ter contaminação. Jesus chega em sua terra, eles duvidam e ele sai da sua terra. Não pode estar contaminado. Vai pegando aí. Não ande com pessoas que não creem no que Deus pode fazer. Não ande com essas pessoas, que elas tiram sarros, que elas duvidem.
Aqui está o problema de muitos crentes. Ficam dividindo coisas espirituais com pessoas que não querem nada com Deus. Com pessoas que não têm reverência pelas coisas de Deus, que não têm respeito pelas coisas de Deus. Ou tentando fazer que elas recebam o que não querem. Às vezes você fica tentando que elas recebam o que não querem receber. Jesus identificou nessas pessoas que elas estavam ali só para trazer confusão, elas estavam ali, elas não queriam nada. E Jesus disse: sai. E por que isso é um problema, pastor? Quantos querem saber? Porque se você não identificar que isso é um problema, você pode se contaminar junto com eles. Você pode acabar se contaminando junto com eles. E se você não identificar isso, daqui a pouco você pode estar ali numa situação que você começa a se contaminar. Tem coisas que é bom nem ouvir. A mentira do diabo funciona mais ou menos assim em algumas ocasiões. O diabo vem e lança seta, um exemplo, na vida da irmã Mari. Mas a irmã Mari está posicionada, a irmã Mari está forte, a irmã Mari está no óleo. E aí, mas ela por educação, ela foi dando assunto. Por educação. E ela ouviu umas 2 ou 3 páginas de conversas, contaminada. Mas ela está bem naquele momento. Aí quando vê, acaba. Aí passa um tempo, ela segue na sua vida. Aí daqui 1 ano, 2 anos, ela é ferida dentro da igreja. Dentro da igreja. Ela é ferida dentro da igreja. Aí o diabo começa a relembrar aquelas páginas para ela. Aí o diabo começa a relembrar aquelas páginas. Olha a página 1, lembra? Mas tem a página 2 também que tu ouviu. Olha lá. Mas era verdade, eu não estava vendo. Mas não é que é mesmo. O diabo é o pai da mentira. Cuidado. Cuidado. Porque ele lança coisas hoje de uma maneira estratégica. Daqui 1 ano ou 2, aquilo pode retornar através de uma frustração quando você está mais vulnerável. E quando você está vulnerável, você começa a aceitar a sugestão do maligno. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Então isso pode se tornar um problema. Agora, ele permitiu ver o milagre somente pessoas que creem. Diga glória a Deus. Ele permitiu que Pedro, João e Tiago e os pais da menina vissem aquele milagre, porque eles estavam crendo. Mas pastor, será que eles estavam crendo 100%? Olha, aí eu já não sei. Mas uma coisa eu aprendi quando eu não sei se eu estou crendo 100%. Quantos querem saber? Sabe o que eu faço? Eu não abro a minha boca. Eu fico quieto. Eu fico com a boca calada. Sabe, às vezes quando uma situação assim bate no meu racional, eu digo, essa situação é eu e Deus. Eu não largo. Eu não decreto. Porque nós devemos vigiar as palavras que saem da nossa boca. Devemos vigiar as palavras que saem da nossa boca. Principalmente palavras contra autoridades espirituais. O fim dessas pessoas não é nada bom. Sabe, eu tinha uma preocupação muito grande de sair abençoado do lugar que eu saí. E a gente vai olhando e conversando com outros pastores, e é unânime. Diga unânime.
o sim na seguinte questão: todas as pessoas que saem em maldição, saem contrariadas, saem falando mal, saem dividindo, lá na frente tudo acaba. Diga misericórdia, diga misericórdia. Mas se você for um homem de honra, uma mulher de honra, bênçãos espirituais vão atingir a tua vida, vão atingir o teu casamento, vão atingir os teus filhos, vão atingir os teus netos, vão atingir o teu futuro, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Diga aleluia, glória a Deus. Ele permitiu ver milagres somente pessoas que creem. Quantos creem? Quantos milagres Ele vai permitir você ver? Sabe, eu quero ver mais milagres. Como que nós vemos milagres? Sabe como que nós vemos milagres? Crendo em milagres. Eu quero ser eu quero ser um dos 3 que foi convidado para ver aqueles milagres. Sabe, Jesus agora está realizando grandes milagres na face da terra. Quantos acreditam? Diga, Senhor, eu creio. Porque se você crer, talvez o próximo milagre que Ele for realizar, Ele te convide para ir junto e contemplar. Quantos estão entendendo? Sabe, eu quero acreditar que Ele opera e que tudo Ele pode fazer e que nada é impossível para Ele, e ficar orando, intercedendo, buscando. Faz milagres, Senhor, faz milagres, para Ele achar fé no meu coração, e o próximo milagre que Ele ir realizar, Ele não permita que eu esteja longe, mas próximo. Então diga, eu creio. Verso 41, pegando pela mão, Ele pegou ela pela mão, porque o toque de Jesus curava as pessoas. Quando Ele segurou aquele corpo gelado, desfalecido, a vida começou a entrar. Quando Ele segurou a mão daquela menina, o toque dele cura. O toque do Senhor cura. Como abriu Douglas, Isaías 53, né, Douglas? Isaías 53 hoje. O toque de Jesus é o que cura. Ele que sara. Você não pode ter medo também de tocar nas pessoas, porque o poder de Jesus está fluindo através de nós. Você tem que tocar nas pessoas também. Por isso que eu não acredito nesse distanciamento entre ovelha e pastor. Eu não acredito nisso. Ele toca nas pessoas. Se o Senhor Jesus tocava nas pessoas, por que nós não devemos tocar? Se Jesus tocava nas pessoas, por que os líderes e pastores não podem tocar nas pessoas? Eu acredito no poder da imposição de mãos, porque Jesus disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu não quero um dia chegar na presença de Jesus e Jesus me olhar e dizer assim: por que você não impôs as mãos sobre vários doentes? Quantos deixaram de ser curados porque você se negligenciou em imposição de mãos? Sabe, eu compreendo que há reuniões gigantescas, há reuniões com muitos líderes, há reuniões com muitas pessoas, eu entendo isso, mas não pode se tornar uma regra. Nós estamos tratando hoje de coisas espirituais. Quantos querem crescer espiritualmente? Querem crescer espiritualmente? Abrir os teus olhos espiritualmente? Estou falando da Bíblia Sagrada. Como lá no evento com o Benny Hinn não conseguiu impor as mãos em todos, mas em algumas pessoas, várias, ele impôs as mãos, abençoou, tocou. O toque de Jesus cura, e ele disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E eu quero dizer uma coisa: eu amei ver as reuniões do pastor Benny Hinn dos estados brasileiros lotadas, porque o Pentecoste está voltando. As pessoas com sede de Deus, com fome de Deus estão voltando, amado. A igreja está enjoada de ver cultos a qual o homem pode produzir aqueles cultos. A igreja, sabe, as pessoas estão acordando dizendo: eu não quero só um show, eu não quero mais um showzinho, eu quero uma experiência pessoal com Deus.
Eu quero ver a glória de Deus, eu quero ver o manifestar de Deus, eu quero nascer de novo, eu quero experimentar do Espírito Santo, eu quero experimentar do batismo com fogo. As pessoas querem sentir o poder de Deus. Sabe, esse showzinho gospel não vai sustentar as igrejas por muito tempo, porque é algo espiritual dentro de nós que só é alimentado pelo poder da palavra revelada. Verso 43. Perdão. 42, Douglas. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar. Diga aleluia. E todos ficaram muito admirados. 43 agora. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhasse a notícia dessa cura. Redobre a atenção agora. E mandou que dessem comida à menina. Talvez alguém dissesse, né, Valdir, rapaz, essa menina com o milagre de Jesus, com essa imposição de mãos, ela poderia ficar 40 dias sem comer. E aqui é que eu quero entrar um pouco antes de finalizar. Mandou que dessem comida para a menina. Por quê? Porque não podemos negligenciar as leis naturais já estabelecidas pelo Eterno, pelo Criador, pelo Deus vivo. Tem muitos que confundem e querem viver só no mundo espiritual. Parece que viraram anjos. A menina recebeu um grande milagre. Jesus na sequência diz: deem algo de comer para ela, porque agora é o tempo dela se alimentar. Porque as leis naturais também foram estabelecidas por Ele. Se você não come, você morre. Se você não bebe água, você vai morrer. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Algumas pessoas que elas querem ser tão espirituais, e negligenciam as coisas naturais, já estabelecidas por Deus. Não confunda as coisas, queridos. Ah, não preciso mais comer. Ah, eu não preciso mais disso, não preciso mais de aquilo. Tudo é vaidade. Não posso mais nem escolher uma boa roupa, é vaidade. Há coisas que Deus criou para o teu prazer, para o teu dia a dia. Não confunda. Tem gente que se perde muito nisso, muito nisso. As pessoas são cheias de regras, cheias de leis que elas mesmas criam. E quando vê, estão tropeçando em coisas básicas. Diga: Deus me chamou para a liberdade. Deus me chamou para a liberdade. Uma vez eu ouvi um testemunho muito forte do pastor Isaías. E ele disse que numa igreja tinha uma irmã muito santa. E a irmã era aquela irmã, sabe, do manto, do reteté. E não me interprete mal, eu amo isso. Só que havia uma farsa por trás. E havia uns questionamentos sobre a vida da irmã. E quando veio a irmã, eles estavam questionando, estavam tentando ver o que acontecia com aquela irmã. E aí quando veio a irmã, disse: eu estou em santidade completa. Eu não tenho mais nem relação com meu marido. Na hora, doutrina de demônio sai dela. Na hora. A palavra de Deus diz que doutrina que proíbe o casamento é doutrina de demônio. Essas confusão que alguns entram, e a doutrina de demônio: ah, eu não preciso mais nem disso, porque eu sou espiritual. Aonde que está isso na Bíblia? Aonde que está isso na Bíblia? Tem pessoas que acham que viraram anjos, estão acabando com a sua vida.
estão acabando com a sua vida. Tem coisas que são naturais, tem coisas que são do dia a dia. Às vezes é coisa que você tem que consertar, simples, diga simples. Ah, pastor, eu não durmo mais bem, eu não durmo mais bem. Sim, você está perto das 11 horas da noite, tu está tomando um café super forte, não vai dormir, não é demônio. É só cortar o café, tu vai dormir a noite toda. E se tu enfiar ainda antes de dormir um cloreto de magnésio, que é super bom para dormir, tu capota de vez. E tu fica ali, batalha espiritual, batalha espiritual, batalha espiritual. Não é batalha espiritual. É o teu café. Às vezes a pessoa está apagada, a pessoa está para baixo, e acha que é batalha espiritual, e não é. Às vezes é uma coisa natural. Às vezes a tua vitamina B12 está lá no chinelo. E tu acha que esse cansaço aqui, você não tem ânimo para nada, você não tem vontade de nada, você não tem vontade de viver, você não tem vontade de namorar com teu marido, você não tem vontade de nada, você fica o dia todo rastejando. E aí tu acha, meu Deus, convoca umas 4, 5 irmãs para orar por mim. Aí tu faz um exame, a tua B12 está lá embaixo. Vai causar tudo isso que eu falei agora. Não é espiritual, é natural. Vocês estão entendendo? É natural. É algo que você tem que corrigir dentro de você. Assustei alguém? É simples. Então, sabe, obrigado, Senhor. Diga discernimento espiritual. É isso que nós precisamos hoje. Diga aleluia. É discernimento espiritual. Para saber como está vindo as coisas, para saber o que estamos passando, para saber, sabe, senão daqui a pouco nós estamos assustados com a sombra. Está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Não, calma, respira, viu uma chuva vir, meu Deus, é do diabo. Não, chuva Deus já criou para vir a chuva, para abençoar, tocar. Estou com saudade de uma chuva aí, né? A grama também é seca, ela a germinar tudo, crescer. Que bênção de Deus. Então nós devemos ter discernimento espiritual. Eu vivo uma vida equilibrada. Eu tenho equilíbrio, amado. Equilíbrio. Se eu não tiver equilíbrio, o diabo vai me tirar para trouxa. Vai começar a me enrolar com qualquer coisinha. Não, calma. Calma. Ele nos fez sacerdotes, aleluia, aleluia, povo santo escolhido, nos encheu. Eu tenho que saber que também que o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria, e se ele está na minha vida, glória a Deus, sabe, discernimento espiritual, ver as coisas, orar, buscar, sabe, não sair já de pronto dizendo que não é de Deus, ou se é de Deus, esperar, orar. Se você fazer algumas coisas que Deus nos transmitiu nesta noite, eu creio que você vai ser um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, complementando, claro, com oração, buscando o Senhor, lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, buscando o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Isso vai trazer paz para a tua vida, paz para a tua história. Isso vai fazer você viver em paz, viver sossegado. Quantos vão viver milagres? Deus não opera em ambiente de confusão. E se tu viu que um ambiente está de confusão, está todo mundo, não deixa aquelas palavras, você vai ver com a visão da fé. E aquelas, sabe, tem coisas que nós temos que retirar da nossa vida. Há pessoas que se você andar perto, você vai se contaminar. Continue crendo que Deus vai operar grandes milagres. Eu não sei o que você precisa, mas eu estou orando por grandes milagres nesses dias. Eu estou clamando por grandes milagres nesses dias. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença tão generosa nesta noite. Que o Senhor nos dê discernimento espiritual, Deus.
O Senhor nos ajude, Deus. O Senhor nos ajude, Senhor, a ter discernimento, para saber discernir o bem, as trevas que estão aí querendo nos atingir, Pai, e nos desviar do caminho mau. Assim nós oramos, assim nós cremos, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Deus. Que hoje à noite, Senhor, na imposição de mãos, muitos sejam curados das mais diversas doenças. Ah, Senhor, dá um órgão novo por corpo debilitado nesta noite. Toca, Senhor, que das minhas mãos venha sair o teu poder, Deus, e tocar os corpos doentes, Senhor. Esta mulher, essa criança, esse homem, Deus, que nesta noite seja uma noite, Senhor, de impacto da tua presença. Que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo na imposição de mãos, Deus. Oh, Senhor, levanta esse homem. Ore comigo, ore comigo. Levanta essa mulher, Deus, nesta noite, Deus. Ah, Senhor, esta pessoa que o demônio está segurando nas pernas dela, está segurando para ela não correr, ela não romper. Ah, Senhor, vem fazer milagres nesta noite. Há pessoas que estão sendo perseguidos nesses dias com uma forma violenta das trevas, mas Deus está mandando te dizer, o escape está chegando em nome de Jesus. Não abandone a fé, não abandone o congregar, não abandone esses amigos de fé que você tem, porque o escape está chegando em nome de Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem o que Deus tem planejado, tem proposto para aqueles que o amam. O que eu faço, pastor? Continue amando a Jesus. Sabe, quando tu acordar de manhã, ore e diga: Jesus, eu te amo. Jesus, recebe o meu amor. Jesus, tu és tudo para mim, Senhor. Converte o meu coração nesse amor, diga. Converte esse coração quebrantado, um coração que ama ao Senhor. E a comunhão do Espírito Santo vai estar contigo. Porque o Espírito Santo tem comunhão com todos que amam o Senhor Jesus, amam a salvação, glorificam o seu nome, creem na obra da cruz do Calvário. O Espírito Santo que trouxe essa revelação e largou dentro de você. Você vai ser um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E também, Senhor, transborda de alegria, Deus. Que haja uma alegria, Deus. Que tem crentes que se acham tão espirituais que eles não conseguem mais rir, Deus. Porque até dar risada é pecado para eles. Até rir é pecado. Liberta-os nesta noite. Liberta-os nessa noite. E que toda casca de religiosidade caia por terra. Em nome de Jesus. Toda doutrina de demônio, não toquei nisso, não manuseei aquilo, guardai data tal e tal e tal. Caia por terra essas questões religiosas todas. O Senhor nos chamou para a paz. O Senhor nos chamou para a liberdade. O Senhor nos chamou para uma vida de paz. Aleluia. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor forte nesta noite. Diga aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O louvor, por gentileza, pode subir. Nós vamos a um momento de contribuição financeira, de generosidade. E depois das ofertas, você já pode ficar aqui na frente para receber oração. Amém? Muito obrigado por cada pessoa que está ofertando nesse ministério e dizimando aqui. Sem suas ofertas, sem a sua contribuição, nós não conseguiríamos permanecer. Muito obrigado. Que Deus abençoe e retribua muitas vezes mais. Amém? Pode distribuir os envelopes. Se tu trouxe o teu dízimo, deixa a mão levantada. Você pode vir aqui na frente ofertar ou dizimar também com o seu cartão. Está no telão também o Pix. Aleluia. Glória a Deus.
Ensine os seus filhos a contribuírem. Ensine os seus filhos a serem dizimistas. A pastora aprendeu a dizimar desde pequeno. Ensine os teus filhos a honrarem a Deus, a buscarem a Deus, a ajudarem. E eles vão ser pessoas prósperas. Quem ama a obra, Deus ampara, querido. Quem ama a obra de Deus, isso é uma bênção. Ensine eles essa prática de contribuição, para que não haja confusão. E venha a bênção de Deus, venha o toque do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Obrigado. Agradeça ao Senhor por esse ensino nesta noite. O Senhor, quando chega à casa de Jairo, há tanta preciosidade, há tanta riqueza ali dentro. E eu creio que se cada um de vocês chegar em casa e ler de novo Jesus entrando na casa de Jairo, o Senhor vai te revelar algo novo. O Senhor vai falar com você. Glória a Deus. Há tempo de avançar, tempo de recuperar, tempo de não retroceder e avançar. O Senhor está colocando hoje. Vamos avançar. Avançar e avançar e avançar. Diga: Deus tem mais para a minha vida. Vamos louvar o Senhor. Feche os teus olhos e louve o Senhor. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é. Feche os teus olhos e cante. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade, o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade, o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé no Senhor Jesus. A tempestade, o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Feche os teus olhos. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Traga a tua oferta, o teu dízimo aqui na frente, estão abençoados. E você que quer receber oração, saia do teu lugar e venha e se coloque aqui na frente. Shekandarabalasadarabalabashekodarabalasana.
Você que quer receber oração, vem aqui na frente, se coloque aqui. Shekandarabala sokandaraba. Shekandarabala sadarababa she. O toque do Espírito Santo. Dá mais para o Vini, Deus. Mais para o Maicon, Deus. Mais para a Júlia, Deus. Mais para o Pedro, Deus. Senhor, começa a acrescentar mais para a vida dos levitas que estão aqui nesta noite. Recebam mais. Toca, Senhor, com fogo. Toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor. Receba mais, Vini, receba mais unção. Mais, Maicon, mais unção para você. Mais unção, pastora. Mais unção, Pedro, mais unção, mais unção. Mais unção. Receba a unção do Espírito Santo. Receba a unção. Receba a unção no altar. Mais unção no altar, mais unção. Você que está aí, começa a orar em línguas, começa a orar em línguas. Mais unção nesse ambiente, Deus. Mais unção lá atrás, para todos atrás. Mais unção nas cadeiras, mais unção, mais unção, mais unção. Rebebebe chocodoraba. Mais unção a todos que vieram para receber imposição de mãos. Todos que vieram receber imposição de mãos. Começa a carregar com mais unção, mais unção, mais unção. Receba a unção de Deus. Receba a unção de Deus. Ore mais alto, ore mais alto. Esse é o momento de conectar o De novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. 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 Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Milagroso Deus tu és. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Milagroso Deus tu és. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Milagroso Deus tu és.
orando com ela, está falando em línguas, está falando em línguas. O fogo não parou, o fogo não ficou para trás, o fogo é hoje, o fogo é hoje. O Senhor está dizendo algo novo, abrindo caminhos. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Jesus, Oh, és mais. invencível. O Senhor está dizendo: não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Vai na revelação. Toca, Senhor, em o nome de Jesus. Mais. Fogo. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino. A sola dos teus pés, elas são perfeitas, e você vai correr o dobro de antes. Receba agora em nome de Jesus. Receba agora. Poderoso esse nome é, Em nome de Jesus, eu toco nos teus pés agora. poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. O Senhor te chamou para crer em milagres. O Senhor te chamou para crer em milagres. Não dê ouvidos a quem não crê em milagres. Receba. Levanta ele. Senhor, o Senhor está acrescentando unção na tua vida, Regis. Unção na tua vida, Regis. Quando você impuser as mãos, eu vou me manifestar. Maior que tudo Ele é.
deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há um lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. 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 Não há um lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há um lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. 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 Não há um lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há um lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há um lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há um lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há um lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há um lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há um lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito b
Conta para a igreja o que aconteceu. Olha que incrível esse milagre. Qual é o teu nome? Esse pé eu quebrei, né? E depois deu uma melhorada nesse pé e começou a complicar isso aqui. Daí é onde começa a me dar a dor. E no momento da oração tu sentia o quê? Ele estava dando formigueiro. Sim, tipo E como um calor, tu sentiu? Sim, sim. E agora você fez o teste até lá e voltou, você sentiu dor? Não senti dor. Não senti dor. Passou? Sim. Você pode fazer um favor para mim? Tu consegue ir correndo até aquela ponta do altar e voltar correndo aqui? Eu vou contigo. Mas mais rápido tu consegue? Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Abraça ela aí, abraça. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu Ela tá com o pé coração quebrado. queimou até que Ela tinha quebrado o pé. descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Deus abençoe a tua vida. Não faltes domingo nessa Santa Ceia. Paz. Pode encerrar.